Hello, and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Leonardo Miranda, Miguel Aido, Hello there. hey there, and Tomás, the Machine Ferreira. Hey, the machine I am. We are three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. With the wrap-up of 2022, we're opening a review series looking back at some of the last year's films that might be possible Oscar contenders or simply top of the talk festival darlings. Our Oscar segment will run through January, February, and March 2023. As part of our Star Lasso experience at Jupiter's Claim, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Jordan Peele's Nope. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. Yeehaw! Nope é um filme de terror de ficção científica de 2022, escrito e realizado e co-produzido por Jordan Peele sob a sua produtora Monkey Paw Productions. Estrelou Daniel Kaluuya e Keke Palmer como irmãos trabalhadores do negócio e família, como treinadores de cavalos para a indústria do cinema em Hollywood, e que se vêem a tentar capturar provas de um objeto alienígena voador. Nope estreou no Chinese Theatre em Los Angeles, a 18 de julho de 2022, com grandes aplausos da crítica, mas o que achou aqui a malta do Cheese? Eu juntava-me aos aplausos. Exatamente. Sim, gostei muito. Sim, acho que é um Gostei filme ainda bastante... mais ao revê-lo. E revi em casa, quando primeira vez que eu vi no cinema. Eu logo Também. gostei imenso, mas não, acho que não tinha apreciado da forma correta. Agora ao revê-lo é que acho que tirei muito mais do filme agora. Interessante. A mim foi a minha primeira vez, portanto, eu gostei, simplesmente satisfeito. Não fiquei tipo, Para alimentar. uou. Matou o apetite. Ok. Fiquei tipo, ok. Ok. Eu, por acaso, acho que já tinha gostado bastante quando vi no cinema. Eu acho que o filme aborda vários temas, todos bastante bem. Eu lembro-me quando vi o filme da primeira vez ficar surpreendido com... Não sei se é um filme de Hollywood que aborda a relação com os animais, que acontece tanto ao nível do próprio OVNI, que é um animal, como toda a relação do... Como é que ele se chama? Do Steven Yeun com É o o Jupe. Gordy. O Jupe. Mas depois lá está, como tu dizes, a questão do espetáculo também depois isso está refletido com aquele gajo da TMZ que chega que quase parece um alien, porque ele fala de uma forma estranha e está assim a virar-se. Acho que está mesmo bem feito. Sim, eu acho que uma das coisas que eu tinha achado quando vi o filme inicialmente foi que era muito disperso. E de certa forma continuo a achar mais ou menos. Acho que o filme aborda muita coisa, tens muitas questões, questão do analógico contra o digital, questão do espetáculo contra... ou da falsidade contra o real. Tens muitas coisas, a questão dos animais, ao ponto que se calhar nada fica extremamente bem desenvolvido. Mas agora ao revê-lo não achei tanto isso. Achei que estas coisas todas estão em comunicação, mais ou menos, Sim. e que funcionam para criar este tecido perfeito para um filme de um alienígena e tentar domar animais. Um animal que é um alien. Sim, o que eu achei particularmente interessante foi a questão da relação com os animais. O que eu achei super específico e unpredictable na ideia central para mim a ideia central do filme é como é que ele pega no conceito dos aliens e consegue ligar isso à relação dos animais na indústria do cinema. Tipo, achei, mas que raio, tipo, que coisa mais unpredictable de se fazer. Tipo, como é que tu vais fazer um filme sobre isso, Jordan? Tipo, e ele consegue, tipo, porque de facto ele cria estes outros elementos do trabalho com os cavalos e
e a relação das pessoas com os cavalos, como, não é? Acho que a frase que me está constantemente na cabeça ao longo do filme é: nenhum cavalo, nenhum animal foi magoado durante a produção deste filme. Estás a ver? E acho que ou seja, aborda um bocado a relação de superioridade que os seres humanos têm para com os outros animais. Já não nos vemos como animais, apesar de sermos animais só racionais. E há esta ideia Lovecraftiana de que, espera aí, se calhar nós não sabemos tudo, se calhar pode haver, não é, um ser vivo, uma inteligência superior a nós, que nos vai tratar como animais, como nós tratamos que eles consideramos inferior a nós. E para eles nós somos precisamente isso, somos animais irracionais para eles. E o que é que acontece quando esse tipo de relação né, domador domado acontece nesse plano? Como é que nós gostamos de nos ver tratados? Isso acontece no prisma do alien, que é o OVNI, para connosco. Somos, ou seja, entramos outra vez na cadeia alimentar. E acho que essa ideia horrorífica é o que ele trabalha. E parte muito a ideia trágica disso na Terra é o trabalho com o Gordy na sitcom. O Gordy na sitcom, que eu pensei que ainda era, eu pensei erroneamente que era, quando o filme começa, que era o logo da Monkey Paw Productions a continuar. Eu fiquei um bocado, isto tem a ver com, isto é o filme ou é Monkey Paw Productions? Porque às vezes os logos dos produtores têm a tendência para continuar com animações, mas foi que fazia parte do filme. E então o incidente, ou melhor, o acidente horrífico, que é o macaco tipo comer a equipa toda, produção e arredores na sitcom, tipo, é o senão de animais em produções, não é? A correrem mal. Ou quando o OJ traz o cavalo para a produção da publicidade, seja do que for, tipo, o cavalo dá um coice, não uma pessoa, mas num saco de areia, tipo, são os imprevistos que acontecem com os animais e o que é que como é que as pessoas tratam os animais. Às vezes não de forma horrífica, mas assim, simplesmente nas pequenas coisas, de não haver uma comunicação com eles de forma a os entenderem. Tipo, está ali o treinador a dizer: "Ei, man, não faças isso", e o gajo aponta uma bola de espelhos ao cavalo e o gajo, tipo, e o cavalo fica todo passado e comporta-se mal. Naturalmente, portanto, acho que é essa falta de comunicação, essa falta de querer entender o outro, que, nomeadamente quando são de espécies diferentes, a que o Jordan aponta o dedo. Mas não, no caso deste filme, ele passa da versão de seres humanos com animais da Terra para seres humanos com animais superiores. É que nós somos animais da Terra e os novos seres humanos são, pronto, este alien enorme, que é uma espécie de cuttlefish gigante, e coloca-nos nessa posição Lovecraftiana de que nós não servimos para nada e nós somos descartáveis, e poderá haver uma outra grande raça que nos ache um nada e para os quais somos indiferentes e somos só carne para canhão, tipo, a serem comidos. E acho que é uma forma interessante de falar não é? de compaixão. É uma forma interessante de falar de compaixão e da possibilidade de comunicação e da necessidade de nos entendermos uns aos outros, mesmo com animais, num filme que é ficção científica, que envolve um alien enorme. Acho que para mim é o que o filme tipo, tem de ideias mais interessantes. São estas ideias que me chegam de mais, digamos, profundo no filme, posso haver. Sim, eu acho que é mesmo isso. Acho que é mesmo de uma originalidade incrível. Conseguir ligar estes temas completamente sobre inesperada. o contexto de um filme de terror Yeah. e de filme de aliens, de certa forma. Mas que acaba por não ser terror propriamente dito, porque é um filme super Não é terror de humorístico, assustar, não é terror de assustar, não é eerie tipo hereditário, é super humorístico, como tu dizes. Eu estou-me sempre, não a rir, mas eu sinto-me, a palavra é entertained, I don't know, tipo, I feel que eu estou a ver um espetáculo, estás a ver? Acho que com os filmes de Jordan Peele ele já mostrou que está completamente confortável em juntar vários Conceitos referentes, diferentes. conceitos diferentes e géneros diferentes. Mesmo, não só o humor com o terror, mas o western com ficção científica. Ou seja, há uma mistura completa dos referentes, ao ponto que é difícil perceber. Não é difícil perceber, mas não há bem diferenças entre eles. É uma mistura quase perfeita. Eu acho que há momentos para mim que são desconfortáveis. Eu não diria que o filme é completamente não eerie. Por exemplo, quando as pessoas são engolidas e vejo aquele plano delas a ser consumidas, Yeah. é assustador, mas depois também é mais ou menos engraçado quando depois vejo a nave, não é uma nave, mas o animal ir-se embora e ouvir os gritos das pessoas na distância, que parece um público a adorar algo.
Quando isso acontece, para mim, eu lembro do Scary Movie 3, em que uma nave espacial engole pessoas e elas entram pelo rabo. Essa imagem, tipo, a cruzar-se com o que o Jordan está a fazer. Tipo, pronto, enfim. Sim, ou aquela cena dos putos do Jupe a assustarem o OJ com aqueles fatos. Yeah. E depois ele dá um Começa murro. por ser eerie, mas depois fica bem Yeah. engraçado porque aquilo, ele a aparecer super devagar. Portanto, é uma fluidez completa dos géneros. Essa cena até surge num momento em que ele está constantemente a fazer tipo, um build-up da tensão, mas sempre através pronto, os falsos momentos de terror. Por exemplo, tens um momento em que primeiro acho que começa com o Angel na loja e aparece a rapariga atrás dele e ele assusta-se bué, tipo, bué estupidamente. E depois está a Kiki Palmer a ver o ecrã e aparece um louva-a-Deus no ecrã. E depois é o Kaluuya a passar por aquilo. E depois é que aparece a nave social, pronto, o animal, o Jean Jacket. É como se ele usasse esta coisa do cinema de terror falsa, que é tentar assustar a audiência através dos falsos sustos. Do jumpscare, não é? Exato, o jumpscare falso, que não é, ou seja, não há razão para estar lá. Ou há razão, a razão é só para criar tensão falsa, mas ele aqui usa mesmo para construir uma sequência até chegarmos ao Jean Jacket. Uhum. É a primeira interação mais a sério com aquele monstro. É um filme que tem todas estas ideias inesperáveis a confluírem, não é? E que ele consegue criar uma linguagem com elas e consegue criar não, esta ideia geral que andamos a escrever da relação com os animais e como é que os tratamos e a possibilidade de entendimento e comunicação, mas ao mesmo tempo está repleto de personagens, são personagens tipo, não são realmente, não as acho completamente profundas, mas funcionam de alguma forma, tipo, acho que não há um desenvolvimento das personagens, mas é quase como se isso não interessasse no filme, tipo, acho que é o elemento mais fraco, mas porque as ideias são tão interessantes e inesperadas na ligação, o filme funciona. E, por exemplo, as personagens, tens o Angel, é como se fosse, não é? O Angel é o geek. Yeah. Não é bem geek, ele é um geek meio desinteressado. Sim, ao é o geek início. arrogante, basicamente, dos Exato, computadores. Mas está lá, ou seja, e não é muito mais para lá disso. E depois É lá, tens marafado. o comboio, e depois tens o irmão mais velho, que é o irmão mais velho casmurro, aborrecido, a irmã mais nova espivitada, artista, e depois tens que é o outro? É É o Antlers. Antlers. O Antlers é o mago, é o Merlin, estás a ver? Que entra ali, é o mago do cinema e Aquela cena em que ele começa a cantar, é mesmo hilariante. mas é tão óbvio que ele é essa personagem tipo que se torna só óbvio para mim quando ele apresenta-no como o Viola de forma tão genial em que não vês a cara dele, ele está ali, What's up? What do you want? Bem, antes disso tu o vês. Yeah, ele está na cena. Tu vês, mas ele está Ele está distante, no estás a set no ver? início. Não, ele está no set Exato. no início do filme. If what you wanna shoot is a horse's ass. Isso lá. Yeah. We got a shot for it. Mas sim, pronto, a reintrodução da personagem. Mas aqui tu vês bem distante, tipo, e depois a reintrodução, ele na câmara de filme, como se fosse este Herzog, que está ao pé da moviola a fazer montar o seu filme película, não o vês? Well, I'll do one for him so I can do one for me. Mas depois a frase que coloca esta posição de mago, né, Merlin, que vai salvar o dia com a sua tecnologia, com o seu feitiço, né, eu vou filmar, vou capturar o impossible shot, é precisamente esta frase que é de género, what we need is the impossible shot. E ele ouve isso e ele diz, that's impossible. É como se fosse aquele momento clichê que aparece noutros filmes em que as pessoas pedem uma MacGuffin, we need to find the crown of Esteban. That's impossible. No way. A cabeça vai pensar outros momentos ridículos, que é tipo, eles vão ao velho da montanha, né, aquele que pode trazer a magia que nos vai levar ao MacGuffin, e ele diz, yeah, that's impossible. It's too long ago. I'm not that same person anymore. I don't want to go back. Mas depois ele vem. E depois ele salva o dia. In a way. Portanto, e tinham de ir buscar alguém que... Mas este ator que é o Michael Wincott, que já não o vias desde os anos 90 e parece que é um regresso dele, na minha opinião. É tipo a long feature film, pelo menos desta dimensão.
Yeah, e que ele faz esta personagem tipo cineasta europeu que vem, yeah, I can do this, I can make the artistry of it come to life. Yeah, foi engraçado. Há E o nome, awareness, estás a ver, para essas e o nome coisas. dele, Antler Souls. Exatamente. Tinha de ser europeu e complicado, assim, Yeah. não sei. Há vários cinematógrafos que são estes gajos tipo europeus que vêm para os Estados Unidos. Não sei, agora não vem nenhum mais. Mesmo o Hoyt van Hoytman, acho que ele Exato, ia dizer é. isso, né? Exato. Ou é ou Sim. tem ascendência. É um fenómeno interessante. Esses magos da imagem virem para Hollywood. Mas no sentido, continuando na questão das personagens, concordo com o que estás a dizer, mas acho que a relação dos irmãos acho que para mim é o mais interessante. Sim, é o mais, porque é o mais desenvolvido, é o mais. Exato. E, sobretudo uma cena em que eles estão a falar do pai, depois da morte dele. Mas assim também não podemos esperar que todas as Não, relações não. entre uns com Também os outros não. fossem. Especialmente porque eles são os dois principais, não é? Até porque, pronto, mas no filme de género é muito expectável que existam estas personagens tipos e o interessante é ver como é que as tornas mais únicas e como é que elas têm a sua própria potência narrativa. Mesmo o Angel, que é o mais banal, se calhar, eu acho engraçado, acho que ele funciona muito bem como personagem. Sim, sim, Ah, também sim. achei. Porque quando não tens, digamos, a profundidade que vem do pathos, né? Da empatia com a personagem, com qualquer dilema dele pessoal, que normalmente é por aí que se vai, tu tens, ao invés disso, as né? Como é que se diz em português? De idiosyncrasies, né? Aquilo que é particular à personagem, tipo, Idiosincrasias. os defeitos, as manias, e isso torna a personagem interessante ou palpável num filme que é sobretudo acerca do fenómeno. No caso do Angel, é quando ele vem com a carrinha e começa a falar de ter acabado com a namorada influencer do TikTok, que começou a andar com outra celebridade e já não quer. E tipo, ninguém pediu esta conversa, meu, vai fazer o que esteja a fazer. Mas ou seja, é palpável É. porque. Ele A chegar lá e personagem gritar. e gritar de repente, ou seja, se achas coisas imprevisíveis e que se diz de palpável, que são palpáveis porque precisamente tu consegues te relacionar, ou a audiência consegue se relacionar com isto, no sentido, eu já vi isto, eu já vi este tipo de pessoa, e portanto isso torna a coisa interessante. Este gajo começa a falar, quando eu só quero que tu faças tipo the fucking thing, man. Me ponhas e instalas a câmera. Yeah, mas isso é o que torna mais interessante que o normal. Yeah. Sim, o filme também tem estes gestos entre as personagens. Há um momento em que o Angel diz. Ele está a falar de que estavam dentro da casa durante a chuva de sangue e depois vejo a Kiki Palmer tipo, a dar-lhe um fist bump. Tipo, é sneaky. Ou quando É. vejo os irmãos, Yeah, yeah, eles yeah. os dois, quando o Antlers traz a câmara que não é elétrica, que é Lá dentro, tipo manual, e ela aquela. tipo, a dar Wi-Fi. Yeah, Incrível. yeah. Acho que é isso, o que torna o filme, o que leva o filme a outro nível, é essa relação entre os personagens. Sentes realmente que eles constroem ali uma irmandade e que se unem por causa deste fenómeno super estranho e único que está a acontecer naquele local isolado. E uma irmandade por capturar a imagem do objeto. Porque a questão é, o que é interessante também é como é que tu vais suster esta missão de acabar com, ou melhor, não vou acabar, porque a ideia deles nem sequer é acabar a princípio, mas é de enfrentar ou combater, enfrentar talvez já o verbo correto, enfrentar esta ameaça alienígena que mata gente, matou o pai deles, matou outras pessoas e tem a possibilidade de os matar. Como é que acompanhas esta missão, como é que tens empatia ou acreditas nela quando tudo o que eles querem é capturar uma imagem. Até eles têm dificuldade com isso, porque eles o Angel tenta justificar o que eles estão a fazer numa cena à mesa, a tentar dizer, bem, o que estamos a fazer vai ter proveito, não é? Vamos fazer com que o mundo torne noção disto. E tipo, e toda a gente fica de género, sim, mas a questão é que, por exemplo, o OJ quer ganhar dinheiro com aquilo, não é? Quer fazer uma sensação de TikTok ou de Instagram com aquilo e isso vem primeiro, mas inevitavelmente, como nós sabemos, o filme vai ter de fazer render ahm, a- os males que este animal horrorífico fez contra nós humanos e, portanto, acaba por ser acidental a morte do Alien, mas justa quando no fim, tipo, a Kiki descobre o poço, fotografa e consegue também, quando ela vai para o parque do Junpei, tipo, libertar o grande balão porque ele não sustenta plástico e quando ele come, tipo, o OVNI animalístico morre. E portanto isso tinha de acontecer. Essa morte
essa vingança de Val tinha de acontecer. Se o filme não continuasse, se o filme só fosse para capturar a imagem, a fotografia ao filme, ficava um bocado aquém, tipo, ele acabou de No matar fundo, o filme primeiro vai o teu até irmão. aí, mas simplesmente o Antlers depois motiva a que isto continue para outro patamar, né? Porque eles acabam. Eles captaram o plano. Mas depois o Wolst é que, ok, vou lá subir e Sim, captar sim, ainda sim, sim, uma coisa ainda exato. melhor. O que eu estou a dizer não é nesse E a sentido, o partir que eu estou daí a é que dizer se é que torna. Pronto, é que o objetivo passa a ser matar o animal, né? não, o objetivo nem sequer é matar o animal, essa questão, isso é por acidente. Ela descobre aqueles Ou melhor, sim, balões e é sobreviver. aproveita. Sobreviver ao animal, sim. É sobreviver para conseguir capturar a imagem e pós isso também sobreviver, mas matá-lo é um acidente, matá-lo é um bónus, estás a ver? A missão é sempre tirar a fotografia, mostrar aos outros e a fim de dinheiro e sensação. E é de género, mas o filme não pode acabar assim, é isso que estou a dizer. Ele tem consciência disso, tanto que tem de o matar e acha a solução de arranjar os balões e ok, vou aproveitar isto para o matar, como está. Ou seja, caso contrário, eu estou só a discutir a possibilidade, se o filme acabasse sem a morte, ia ser um bocado duro de engolir, acho Que eu eu. acho interessante. Eu acho que há uma sensação agridoce na morte, até pela forma como ele, quando vemos a explosão, não há, não sei, para mim, não há uma sensação de triunfo que seria normal, que, ou Hum, mais típica, que é haver esta música que traduzisse o triunfo. É um sim. momento super silencioso, talvez aquilo tipo explode. Sim, também é verdade, yeah. E ficamos muito tempo na cara dela, ela a olhar para aquilo. Também há a questão do irmão, onde é que está o irmão, por isso acho que é um momento agridoce, não é Tu tão não vês o irmão a triunfante. ser comido, tu não vês o irmão a ser comido, tal como os outros. E é por isso para mim é mais solene, tipo, não por fica uma simpatia criada ao bicho, Mas eu acho que há uma simpatia criada ao bicho. achas? Até porque faz parte do texto do filme, simpatia com os animais. Sim, é Sim, verdade. sim. Isso existe completamente do lado do Jupe, que acho que também é uma personagem interessante. Eu acho que o Jupe é uma personagem bem cómica, porque passa por esta experiência traumática, confronto com a morte, confronto com um animal desenfreado que mata os amigos dele, pronto, os colegas dele da sitcom. E perante isto, ele acha que vai conseguir domar este animal no céu e acha que. Eu acho que é outro nível, por acaso. Porque para mim, aquela cena em que voltas ao Gordy e tens a perspectiva dele quase a tocar na mão do Gordy e depois ele leva o tiro, eu acho que essa cena define-o de forma um bocadinho diferente, porque a partir daí eu acho que é como se ele nunca quisesse ter perdido aquela relação e esteja sempre a procurar essa ligação com Hum. o animal. Sim, completamente. Já. E Há um não trauma. sei, eu sinto que ele, pois, eu sinto que ele vê o OVNI um pouco como um segundo Gordy, Tentar sim, tentar recuperar. recuperar um bem-estar de ligação com o animal. Mas ao mesmo tempo, acho que não invalida o facto de ser um bocado burro. Porque acho que é de. Sim, é uma coisa tão gigante, como é que te atreves a contratar uma coisa que é. Assim, ele teve 6 meses, supostamente ele teve 6 meses a conseguir só dar engodos e sobreviveu, não é? Portanto, só foi daquela vez que aquilo correu mal. Sim, mas claro que ia correr mal. Eu acho que é tão. Pois, é um animal. Escapa tanto. Escapa tanto à tua compreensão enquanto ser humano, é uma coisa tão nova que como é que te atreves a tentar se quer contactar com isto? É um bocado complicado. São estas pessoas, não é, que fazem estas coisas. Yeah, exato, mas pronto, é outra coisa que faz parte do texto do filme, que é a questão do espetáculo. Que ele. Pronto, ele era puto quando estava naquela sitcom, ele sempre esteve neste mundo do espetáculo. É como se ele não soubesse fazer outra coisa. Uhum. Por isso ele vê esta oportunidade e ele, vou ganhar dinheiro com isto. Já correu mal antes com o macaco, mas agora já aprendi, agora sou bom. Aquele chimpanzé correu mal, mas comigo não vai correr mal. Sim, não, eu acho que parte da recklessness do Jupe vem também de quase. A certo ponto ele aceita que vai ser levado, quer dizer, ele já não quer saber. E aquele plano dele olhar para cima e Sim, ver sim, as exato. sombras das pessoas a serem levadas é Isso é muito incrível. bom. Isso é muito bom. Também há um plano muito bom relativo ao Jupe e ao trauma dele que eu achei fantástico. Estás a dizer tanto num só movimento. Eu agora estou a usar muito o verbo fantástico. Fantástico. Não Uma sei, criação dele. tua, atenção. Exatamente. É mais de família, acho eu. Não sou o primeiro a usar. Que é num só movimento, ele diz
muito, que é, tens este travelling em direção à cara dele enquanto ele está a descrever não o incidente, mas a representação do incidente e uma representação cómica do trauma, que é o sketch do SNL, em que ele descreve aquilo com apreço pela comédia, pelo, como é que se chama aquele ator de comédia que ele descreve, que é o... Catan, Chris fucking Catan. Yeah, Chris Yeah. fucking Katana. Tipo, eu a descrever o Chris fucking Katana a fazer o de macaco, não é? E a, dizer, a explicar aquilo com uma avidez, com uma tal alegria que quando a câmera acaba no Não, movimento não, na não, cara não, dele em não. close-up, corta. A alegria é meramente superficial, é isso que quer dizer. Eu acho que não há alegria ali. Eu acho que há Claro, assim claro, não há alegria, mas é meramente performática, porque ele vem desse mundo de showbiz. Porque ele tá constantemente na pele do performer, na minha opinião. Sim, Porque isso ele, está bem. I mean, have you seen him? He's a cowboy. He's constantly wearing a cowboy hat. Sim, mas claramente à superfície não está só alegria. Eu acho que o acting dele também deixa passar Não, não, claro que não. Mas isso é por isso que eu estou a descrever isto assim, porque, e a inteligência disto é porque à superfície parece isso, estás a ver? No movimento e como ele descreve, com apreço pela comédia, de uma coisa que é completamente horrorífica, o contraste genial é isso, que à superfície é isso. Por outro lado, quando se dá o corte no fim do travelling, fuck. Caderneta. Cartão amarelo. Quando se dá o travelling e no fim do travelling tens o corte para o close-up dele cheio de sangue e a realidade da situação, tipo, é quase um susto. Isso é um verdadeiro jumpscare, mas sem ser um jumpscare tradicional, estás a ver? Como a freira zombie a surgir do outro corredor. Imagina! A estar no outro, como no da Nano, assim. Exato. A personagem do Drew. Sim, isso estás a dizer que é interessante, é como ele usa. A forma como ele tem para processar o trauma é sempre através da performance. Ou seja, Exato. a performance do SNL é a forma como ele explica, porque ele não consegue por palavras aquilo que passou. Ele então conta o sketch. E depois há um momento mais à frente em que vemos uma sequência mais longa do que aconteceu com o Gordy. Depois o plano, no fim da sequência, cortamos para o plano dele, a cara dele, e o plano vai abrindo lentamente para trás. Acho que aí é que aí sentes claramente que aquilo é uma coisa que ainda tem um peso. Mas acho que o interessante do momento desse corte em que depois passamos para a cara pesada dele é que o momento que o Pilo escolhe é quando o macaco com o chimpanzé é executado, morre à frente dele, quase como tanto como o facto de ver os colegas da sitcom a serem assassinados ali, mortos pelo Gordy. A morte do Gordy também tem um peso incrível, porque Pois, exato. Especialmente porque vem na ligação que ali estava prestes a estabelecer, quer dizer, ele vê um trauma, depois parece que consegue criar uma mínima relação com a pessoa que fez aquilo tudo e depois de repente ele morre. Ou seja, por detrás do toque do chimpanzé com ele está o fist bump. Tipo, ele diz que foi o primeiro explosive fist bump da história, foi criado entre mim e o macaco. Portanto, esse momento, num só gesto, está a simpatia ou o laço emocional entre eles está criado por uma coisa que eles criaram juntos dentro da sitcom, que é esse cumprimento. É uma coisa dos dois, do humano e o animal. E a questão para mim da falta de simpatia com o OVNI, por mim, é que não há nada com o próprio OVNI nesse sentido. Se houvesse um momento mais sensível, até porque ele é muito bonito, tipo, o OVNI, quando revelado da verdadeira forma, acho que podia haver um momento solene em que, sei lá, mais sensível isso era entre os irmãos gratuito, e o... Tomás, isso era gratuito. Seria gratuito? Já tens suficiente no filme Sim. de relação com os animais, com os cavalos e com o chimpanzé, para perceberes que Que haveria a possibilidade de haver uma relação não boa. precisamos de um momento com este alien que também é um ser tão fora da nossa compreensão. Exato. Que eu acho que não é preciso, acho que podemos simplesmente entender que Podemos é entender um que ser poderia vivo. haver a possibilidade, exato, e poderia haver a possibilidade de haver uma boa relação, só que a questão do momento, Contexto, onde nos exato. encontramos no momento, é simplesmente numa Impossível. de fight or flight, because he wants to eat us. É porque é os dois lados, claro. Os dois lados estão nesse é que é nesse difícil momento. simpatizares que uma coisa está atrás de ti e querer comer-te. Eu acho que, Portanto, exato, eu acho que não há uma simpatia direta nesse sentido, mas é uma simpatia de percebermos com o contexto do filme que, pronto, é um animal Sim. como os outros. Sim. E acho que o Joe também vai um bocado atrás disso, na perspectiva dele, ele está sempre a tentar voltar àquela quase ligação com o animal antes do Gordy ser morto, digamos assim. No fundo é que ele acha que ele consegue ter, estabelecer a relação, como aqueles domadores que
estão com os leões e estão ali na boa sem ser mortos, quer dizer, é como se ele ambicionasse uma espécie de amizade. E é um conflito tão interessante de ter num filme, e isso é aquilo que estavas a falar, de que é um filme que faz coisas tão únicas que eu não- é um dilema esse que é tão específico. E nem é explícito no filme. Eu não sinto que a questão do Jupe seja uma coisa Pois é, pois é. que é sequer falada nestes moldes, como a gente está a Pois falar. não, é completamente interior, é completamente Exato. imagética, não é... Mas está lá, está claramente E lá. está claramente lá, é Quando incrível. falada, é falada num grande subtexto, estás a ver? Porque ele fala de todos os eventos, toda a ocorrência da sitcom no seu trauma é falado com um tom light, não é quase de reportagem. Isto aconteceu, agora venham aqui à minha galeria de imagens do meu passado e não sei o quê. Foi a primeira sitcom. Portanto, ele, indeed, fala sobre o assunto, mas a forma como fala, ao contrário de como foi a realidade dos acontecimentos, é que o torna interessante. Chris fucking Kattan is Yeah. crushing it. It's crushing it. A forma como ele conta aquilo é tão Tão incrível. perfumático e americano de falar, acho eu. De como Chega a ser falar. triste, É não é? falso. Ele falar Yeah, daquela exato. forma. Exato, é triste. Exato, é triste. Sentes a personagem, sentes a dor dele pelo quão falso ele está a ser e o quão ele não consegue processar o que realmente aconteceu. Mas, ou seja, interessante. o Jordan sabia que isto tinha de ser claro. Tipo, se não falado, noutros incidentes, ele sabia que isto tinha de ser claro Uhum. visualmente. Por isso é que ele põe a cena do macaco no início do filme. Esta cena que é tão não relacionada com o principal conflito, digamos, que é a situação dos irmãos com o Alien, a nave espacial, que não é nave. Ele consegue conferir ali, pronto, ir tocando na água de quando em vez para que seja claro esse evento por relação ao conflito principal. Uhum. Sim, o filme é estruturado de uma forma quase puzzle, em que vais tendo estes elementos que vão sendo revelados ao longo do filme. Mas acho que ele revela sempre à altura certa as coisas que tem que revelar. Acho que é. Uhum. E a forma como ele usa a câmera, ao contrário de outros colegas do género, tipo que fazem Insidious e Annabelle 3 e 4 e não sei o quê, tipo, é calculada, é metódica e usada de forma inteligente. Por exemplo, a primeira cena com o pai, em que ele está a falar com o pai, a câmera, tipo, os tracking shots são super suaves e lentos e, portanto, tu sentes a antecedência do mal e estás sempre à procura do mal. Quando é que virá o mal? De onde vem o mal? Como é que vem o mal? E depois, no momento em que ele vem, ele tem esta opção estratégica de manter o pai escondido, ocultado pela figura do filho. Porque a câmara acompanha o filho a afastar-se do pai e ir para casa, o pai fica em cima do cavalo no corral, e depois, quando ele ouve um certo som, parecem disparos vindos do céu, não sabe o que está a acontecer. Há este blocking das personagens que mantém o pai, a figura do pai, conservado atrás do filho, enquanto o nosso ponto de focagem é o close-up dele. E claro que isto, especialmente para espectadores habituados a uma linguagem, conseguem ver vai acontecer alguma coisa ao pai. Quando a câmera se vira toda à espera daquele pano, daquele final tracking movement, o pai está moribundo e cai do cavalo. E é tão interessante que ele começa o filme que o fenómeno seja, ou seja, os atributos que ele dá à nave em si, que é um animal, no fundo, são puramente, ou seja, não há sons não naturais. Tipo, quando a nave fala, entre aspas, são na verdade os gritos das pessoas que ela está a comer. Ou o grito do cavalo que ela comeu e a vir e a desaparecer. Ou quando a nave espela, tipo, come, tipo, são moedas e são as coisas das pessoas. Portanto, é isso que tu vês pela primeira vez. Estas moedas e bocados de chaves a caírem, tipo, o que é isto? Ou seja, não seria normal de se ver num filme de aliens, em que se calhar tu verias um laser a sair do céu, um beam, tipo, a puxar as pessoas, tipo, esses aspectos mais tecnológicos. Precisamente também porque não é uma nave, é um animal. Não existem. Mas Acho de que essa comer abordagem tem é de focar. interessante. Exato. Exatamente. Sim, exato. Sangue. Que é interessante. Normalmente nestes filmes de aliens parece que não há muito esta abordagem dos aliens como um animal comum Exato. ou como um ser vivo, enquanto aqui ele faz muito isso. É um ser. É um ser alienígena, estranho. Sim, não é uma coisa controlada por seres lá dentro, é um ser em si. Yeah. E normalmente, e por isso mesmo, normalmente costuma haver um grande peso da tecnologia, porque tu vais para dentro da nave, vês ou a vês de fora e ela tem estes pormenores, como em Brief Encounters of the Third Kind, ou como no E.T. tu vês tipo, o aspecto tecnológico. Aqui não. Ele até trabalhou com uma aluna, não, graduate student de uma universidade qualquer para atribuir um nome científico ao animal e perguntar-lhe perguntas específicas de tipo onde é que há exemplos disto na natureza. Ele inspirou-se na forma do animal muito através da anémonas e do cuttlefish, de forma a fazê-lo bonito.
essencialmente. Da mesma forma, acho interessante, tipo, acho que esta pergunta de onde é que eu posso encaixar isto na natureza de forma que o horrífico seja relatable, torna as coisas muito mais plausíveis de acontecerem, de certa forma. Por exemplo, há o novo filme, acho que da Netflix, o The Last of Us, que é inspirado no jogo. Eu tive a ver um bocado de. Eu conhecia o jogo, o videojogo de longe, mas só recentemente é que me percebi a origem da zombificação dos zombies no filme, que na verdade é um vírus que tu podes encontrar na natureza, é uma espécie, esta Não, é um espécie de fungo. bactéria, é um fungo, é uma bactéria, um fungo, que ataca da brain cells ou seja, tu deixas de ter um corpo vivo, já não é a mesma pessoa, ou a mesma formiga, ou o mesmo que seja, e é completamente controlada os seus movimentos por esse fungo que ocupa a cabeça. Mas, ou seja, isso torna a ideia dos zombies plausível se essa bactéria ou fungo fosse passada um dia num futuro próximo para os seres humanos, o que é medonho se isso alguma vez acontecer. Porque há um fungo semelhante já a ser visto interagir com lobos e os lobos agem de forma errática. Estás a ver? Porque acontece depois o animal desvia-se da pack, né, da manada e começa a andar sozinho e enfim. ah, e essas ideias da natureza, essa pergunta em como realizador, como é que eu posso encontrar esta natureza e usar isso na ficção, para causar medo no espectador, acho interessante. Torna as coisas plausíveis. Yeah, Sim, sim, sim. com certeza. E como ele consegue outra vez, a questão de, eu digo que o Jordan Peele tornou-se agora num realizador de barba branca e óculos, que já não pode fazer comédia, ele deixou o Keanu Peele. Os 3 filmes são extremamente cómicos. Eu não sei onde é que tiraste Yeah. essa ideia. Mas, exatamente, ou seja, essa foi a consciência que eu tomei com este filme. Com o Get Out, acho que não me lembro de haver assim. Acho que é o menos cómico dos 3. Yeah. E neste eu fartei-me de ver momentos em que eu estava tipo, isto é bué. Eu não me estou a rir, não é tipo rir à gargalhada, mas também não é preciso isso, mas acho bem engraçado. Se há um adjetivo que descreve este filme é o caráter de entretenimento ou engraçado que é, porque, por exemplo, eu me lembro daquele momento em que a Kiki Palmer, que é uma personagem bué, a personagem da Kiki Palmer é bem engraçada, pela sua forma de ser, eles estão a falar à distância com o Junpei. There's nothing to see here! Okay, Yeah. we'll go there to your show. Okay, that's Thumbs fine. up, And then thumbs thumbs up. Should we do thumbs up? Do thumbs up. So, ele não perde, tipo, o talento dele para a comédia. Acho que é bem seamless com a forma como a comédia Sim, sim. acontece E nem no falámos filme, dos porque momentos em é completamente situacional, é o que eu queria dizer. É fruto das circunstâncias e de forma natural. E isso é muito difícil e achei bem potente, bem engraçado. Sim, sim. Não, e só acrescentar que no fundo não falámos daqueles momentos de comédia dizem respeito ao título, né? Sempre que alguém diz nope, tipo, Nope. especialmente o Daniel Kaluuya, que aquele momento em que te espreita assim pela janela e depois fecha, nope. Nope. Esse é o melhor, acho eu. Exatamente. Que por si só também é outra coisa que ele aborda, não é? Este estereótipo de. Pronto, destas expressões que as pessoas têm nos próprios filmes também de terror e aquilo que as personagens fazem ou não perante o perigo. Acho que é Sim, interessante ele exato. também abordar isto. Yeah. Assumo que do Peele isso venha de uma questão. Há sempre aquela coisa dos filmes de terror. E as pessoas negras falam muito que eles vão-se embora, eles não vão fazer o que as personagens brancas nestes filmes, tipo dos anos 80, fazem. E acho que ele pega mais ou menos nessa ideia de que, Sim, sim. ok, sim. nope, vamos embora. O que é que, não vou sair, não vou lá fora investigar isto, que estupidez. Isso para mim, é uma das coisas que vejo em comediantes negros fazem muito referência a essa questão. Sim, mesmo este filme aborda isto. Exato. Pá, só uma coisa que eu gostei um bocadinho menos, só assim em gente de conclusão, é os title cards com os nomes dos cavalos. Pá, achei desnecessário, não. Também não achei que. Também não achei que contribuía para o filme, não achei que fosse uma coisa. Eu não tinha percebido que os title cards eram os números dos cavalos. Ok, isso também. Isso não tinha percebido. Alguns são, mas há um que é o Alguns Gordy. são. Há um que é o Gordy. Isso eu percebi, mas isso não é um Yeah. cavalo, é um macaco. Sim, exato. Sim, o último é o Jean Jean Jacket. E o Jacket. Jean Mas Jacket eu pronto, percebi que era o Alien. São os animais, são os animais. Sim, são os animais. Mas o Nope, há um que é Nope. O Nope não é cavalo, não é animal nenhum. Não, não sim, isso é é o, quando nome, é o é o título. título do filme. É o título. Mas aparece a No mãe. início. Não. Não é o primeiro title card, pois não. Não tenho certeza, sinceramente. Acho que Eu acho que é. Pois mas deve sim. ser o primeiro. Yeah. Depois há o Clover. Mas a questão é. Agora estamos a falar disso. O Jean Jacket é o nome do alien, mas também é o nome do cavalo que
que era suposto ser para a personagem da Kiki Palmer, mas que não foi. Pois é. Que agora eu estou a pensar na questão, estávamos a falar da humanidade do Jean Jacket, do Alien e dos momentos que trazem simpatia. Eu acho que o Daniel Kaluuya, a personagem dele, dar esse nome, Jean Jacket, ao Alien, acho que é o momento, é o único que precisávamos de criar mais ou menos essa simpatia, de certa forma. Que serve mais para criar uma ligação com a irmã, mas acho que traz outra dimensão da relação deles os dois com aquele bicho que está nos céus, que é interessante. Mas falando em coisas que eu não gostei muito, que eu não tinha gostado muito quando vi ao início, e acho que ainda estão um bocado... É a mesma personagem do gajo da TMZ. Acho que fica demasiado na comédia e é quase desumanizante a forma como essa personagem é tratada, e pode ser realista no sentido que estes jornalistas da TMZ são horríveis. Eu acho às vezes. que acho que esse foi o momento mais literal que o filme foi em termos da crítica ao espetáculo e a querer capturar imagens, ou seja, essa opção antes de sequer ele está a morrer e está a dizer haver uma relação com as minha pessoas. câmera. Exato. Are you not going to take a picture? Are you not going to take a picture? And I'm like, oh God. It's like you're telling us, are you not going to take a picture? Isso só fica um bocado demais. Quer dizer, eu fartei-me de rir quando ele caiu da moto. Sim, exato. Eu acho que até todo o build-up até ele cair e vejo num plano muito aberto dele só a voar e a cair. É incrível. O Daniel Kaluuya ir até lá também acho que é uma decisão genial narrativamente, mas depois a interação com o gajo é horrível. Eu percebo, pronto, ele também está ali para ser morto, como funcionalmente está ali para ser comido pelo isso é uma bicho. espécie de ele e a maltinha de Hollywood olharem para aquela cena e dizerem yeah, you're gonna get killed. Exato, é muito gajo, é muito celebridades like que an adorariam inside joke of celebrities or something. Exato. Mas acho que é demasiado. Exato. Acho que só a personagem podia ser um bocadinho mais humana, mas pronto. Mas percebo. Ele está ali para cumprir uma função, não é? Está ali, tipo, basicamente, não há tempo, só há tempo de tu morreres, que é basicamente. Exato. No time to vieste die. aqui para ser, né? Para ser chato. Para ser chato. Inconveniente. Para intervir. Para tirar as imagens que queres à força, não é? Que seja. E depois quando fazes, não é? He's gonna make the last impossible act, which is I'm gonna get in the zone I'm not gonna supposed to. De certa forma é o momento do filme que é assim mais Jordan Peele, Key and Peele, tipo sketch, que é assim... Eu acho que não... Mas pronto, percebo a função, também serve como na dimensão do filme, fala da questão das imagens mais reais e mais dignas de serem filmadas, e em relação com as imagens mais... Ou seja, este gajo da TMZ não está interessado tanto na beleza da imagem, mas é de captar algo que lhe vale pelo sensacionalismo. E depois contra isso tens o Antlers, que é este gajo, o impossível. The impossible shots. Exato, ele levanta-se com a câmera e começa a olhar para o bicho. E a questão é que eles o vestem, o guarda-roupa da personagem, que eles o vestem, o caracterizam como se fosse um mago. É um feiticeiro, sempre com o seu manto negro e com o raio da câmera por baixo do manto negro. Quando ele se levanta, que ele está a fazer aquilo, mas depois pega na câmera mais pequena e levanta-se e vês que ele está... Parece quase um vestido. Vês as pernas peludas dele. As sapatilhas parecem tipo... meias. Uma coisa medieval, tipo, um sapato qualquer, tipo, não sei o que é. Ele vai para ali para a montanha e ele tem a varinha mágica dele, a câmara. Está ali, let's do this. E depois tu vais para dentro da câmara ver o visor e o plano que ele está a filmar, e dá assim uma dimensão mística àquele derradeiro ato de este é o plano impossível, que não vai ser reavido, não pode ser reavido, e é comido. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo espantástico. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Adeus. Adeus. Permaneçam espantásticos.